Olá, tudo bem? Vocês conhecem os vírus? E se o computador ou celular de vocês estivesse sendo contaminado por vírus agora? Calma, gente, que isso foi só uma brincadeirinha, porque quando se fala de vírus, muitas pessoas lembram ou dos vírus virtuais ou dos vírus que muito se vê em filmes ou séries, daqueles zumbis que são contaminados por vírus através da mordida de outros já contaminados. E não tem nenhum estudo que comprove isso, porém tem estudos que falam que os vírus nos acometem a diversas doenças. E são desses vírus que vamos falar hoje. Vamos conhecer sua estrutura, como eles se reproduzem. Olá! Hoje nós vamos falar sobre os vírus. E os discentes responsáveis por esse trabalho são Antônio Eduardo, Bárbara Brito, Daniel Araújo, Erneson Carvalho, Ianca Batista, José Venâncio, Laine Brito, Maria da Glória, Maria Eduarda e Pavel Viana. Somos discente da disciplina de Biologia Geral, comandada pelo docente Jardel Oliveira Santos, do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Química, da Universidade Federal do Maranhão, no campus de São Bernardo. Então, o que são os vírus? Os vírus são micro-organismos tão pequenos que possuem tamanhos que variam de 20 a 300 nanômetros. Em razão disso, só podem ser vistos por microscópios. E vocês sabiam que os vírus não são considerados como seres vivos? Sim, porque eles não possuem células e nem metabolismo próprio. Agora vamos conhecer a estrutura dos vírus? Vamos! Então, comparada com a estrutura da célula, a estrutura do vírus é bem mais simples. Como vocês podem observar aqui na imagem, a estrutura da célula é bem mais complexa. Já a do vírus não é tão complexa assim. Os vírus possuem uma camada exterior chamada de capsídeo. O capsídeo é uma cápsula formada por proteínas e apresenta diferentes formatos e é formado por pequenas subunidades denominadas de capsômeros. Além disso, os vírus possuem material genético de DNA e RNA, ou em alguns casos, os dois combinados. Alguns vírus possuem, além do capsídeo, uma camada adicional chamada de envelope, e esses vírus recebem o nome de envelopados. E como os vírus se reproduzem? Então, como já foi citado anteriormente, os vírus não possuem células, ou seja, são seres acelulares, e essa é sua principal característica. Os vírus, eles são incapazes de se reproduzir de maneira independente. Eles necessitam de um hospedeiro. Dessa forma, os vírus se parasitam a seres vivos, como nós, seres humanos, e se alojam às nossas células para assim conseguirem se reproduzir. Cada vírus apresenta a capacidade de infectar um tipo específico de célula. Então, para iniciar esse processo, o vírus identifica a célula hospedeira e garante que o genoma viral entre nessa célula. E enquanto alguns vírus injetam material genético viral no interior da célula hospedeira, outros entram nessa célula. Em seguida, quando o material viral já se encontra no interior da célula, ele começa a ser replicado pelo próprio hospedeiro. Posteriormente, os ribossomos da célula, que são os responsáveis pela síntese de proteína, sintetizam as proteínas do vírus. E a célula também garante que o material genético do vírus seja produzido. E, por fim, quando os vírus estão prontos e replicados, eles saem da célula, causando a destruição dela. Por causa dessa característica, esses danadinhos são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Agora vamos conhecer os tipos de vírus.
Os vírus, eles são classificados de acordo com o tipo de material genético e com uma forma de capsídeo, e também pelos organismos que são capazes de infectar. Então, eles são classificados em adenovírus, formados por DNA, como o vírus da pneumonia. Retrovírus, os vírus formados por RNA, por exemplo, o HIV, que é o vírus causador da AIDS. Arbovírus, o vírus transmitido por insetos, por exemplo, a dengue. Bacteriófagos, os vírus que infectam as bactérias. E os micófagos, os vírus que infectam os fungos. E é importante não esquecer que os vírus também podem utilizar agentes transmissores em uma infecção, como, por exemplo, nós, seres humanos, podemos ser infectados por insetos e também podemos infectar outras pessoas. E quais são as doenças que podem ser causadas por vírus? Existe uma diversidade de doenças causadas por vírus, e essas doenças são chamadas de viroses. Dentre elas estão a AIDS, causada pelo vírus HIV, a dengue, zika e chikungunya, causada pelo mosquito Aedes aegypti, gripe H1N1, causada pelo vírus influenza, e a Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 da família dos coronavírus. Além dessas, existem muitas outras, como a catapora, a cachumba, herpes, varíola e rubéola. A maioria das viroses causam sintomas como febre, mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça, náuseas e vômitos e etc. E como método de prevenção para essas viroses, temos as vacinas. Porém, ainda existem vírus que não possuem vacinas e muitas vezes eles podem ser fatais. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico para reconhecer o vírus. Assim, quando o vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico já sabe como agir para detê-lo. Então é isso, o nosso vídeo vai ficando por aqui e nós trouxemos um material de apoio para vocês. Caso vocês queiram se adentrar mais no conteúdo, basta clicar no link e ir para o site. E essas são as referências que utilizamos para a criação deste vídeo. Obrigada pela atenção e lembre-se, use máscara, pois ainda estamos em pandemia e essa pandemia é decorrente de um vírus. Tchauzinho e até a próxima!